Oi, boa noite, Olá, Marina. Boa noite, gente. Quem estiver por aí. tá dando. Você tá com alguma outra coisa ligada? Não. Ah, Parou? porque aquela hora a gente fez teste, agora parou. Está Porque certo estava sobre meio isso. que. É que tá tudo certo. Seja bem-vinda. Quero te Obrigada. agradecer por você ter aceitado o convite, né, para estar aqui para falar para gente sobre o Theta Healing, né, essa técnica tão maravilhosa que você ministra, né, muito bem, diga-se de passagem. Então, eu Obrigada. queria então, assim, eu sempre inicio, né, pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho de você, né, como que as terapias chegaram na sua vida. Então, é com você aí a palavra. Ok. Obrigada, Marina. Eu quero dizer que eu é que agradeço, né, pelo convite. Muito obrigada mesmo por me convidar para essa live. É uma oportunidade, eu vejo assim, né, uma oportunidade de a gente trazer para o consciente todo esse caso de amor aí que a gente tem com as terapias, tudo que a gente vivencia. Tá tudo bem? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, é porque eu estou compartilhando, pode falar que eu estou ouvindo. É porque eu Ah, estou tá tudo mandando bem. para o pessoal, Se houver clicando alguma aqui no. interferência, tá, gente? Avisa aí, por favor. Estou ouvindo. Então, eu A Esther, comecei. você está ouvindo? Só um minutinho, você está ouvindo a Esther? Está falando um pouquinho alto, não tá? Se eu estou ouvindo a Esther? Não, você está ouvindo um carro de som que está passando aqui na rua também? Não. Ah, então tá Só, tudo bem. peraí, só um minutinho. Esther, filhinha, abaixa o volume um pouquinho. Então vamos lá. Vamos lá. Meu filho também tá para chegar do futebol aí a qualquer momento, e aí pode ser que role alguma interferência, tá tudo bem, Eu né? vou só encostar a minha porta, mas você pode ir falando que eu estou ouvindo. Vai lá. Tá bom. Então, gente, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Lígia, antes de ser terapeuta, eu sou atriz, sou professora de teatro há muitos anos e não imaginava trabalhar como terapeuta, embora eu tenha um apetite por esse trabalho também e cada dia mais, assim, ele vem me tomando, né? Mas nesse momento ainda sou mais professora de teatro e atriz do que propriamente uma terapeuta, né? Tava falando sobre isso com a Marina, né? E, inclusive, eu não tenho uma página ainda sobre o meu trabalho, e isso não quer dizer que eu não leve muito em consideração o que eu faço, que eu gosto muito do que eu faço, e sim que nesse momento ainda eu não estou mais terapeuta do que outras coisas, mas é um trabalho que eu faço e que eu acho que complementa tudo aquilo que eu estudo sobre corpo, e sobre energia, né? Sempre estudei e gosto. E é isso. O Theta Healing chegou na minha vida em 2019. Eu estava vivendo um momento bem desafiador, bem difícil mesmo, para dizer bem a verdade para vocês. Assim, eu estava muito desesperançosa, estava numa nuvem ruim, assim, sabe? Haviam acontecido muitas coisas na minha vida, muitas mudanças, e eu estava assim muito angustiada. E aí fiz uma sessão de Theta Healing com uma amiga, gostei muito, e a coisa das sincronicidades, né? Me chegava muito esse nome, Theta Healing, sabe? Me apareciam vídeos, me apareciam coisas, pessoas falando também, não só, porque se falar só pelo celular a gente sabe do que se trata, É, mas essas coincidências, que não são sim. coincidências, começaram a acontecer. E eu fiz uma sessão com ela e foi muito transformadora, assim. Né? Eu falei, e percebendo meu interesse genuíno pela técnica, meu interesse grande pela técnica, essa minha amiga me avisou de um curso de formação, o primeiro curso que eu fiz, né? E eu fui fazer, e fiz outros, né? E fui fazendo, e trabalhando sobre mim mesma, né? Que essa é a primeira coisa que um terapeuta, né, integrativo faz. Ele primeiro trabalha sobre si mesmo, ele trabalha Sim. de graça, né, Marina, durante um tempo. A gente quer experimentar, a gente quer conhecer profundamente a técnica. E o Theta Healing, eu já tinha o curso de Reiki, né? Depois fiz também o Axis, que é maravilhoso. Mas o Theta Healing é o meu queridinho, né? Sempre tem um, né? Você E acredita que eu não tenho Reiki? é, Não pois é. tenho. Eu Eu fiz já uma recebi muito, mas eu mesmo não tenho. Sim. E aí o Theta Healing, sei lá, eu senti que com o Theta Healing eu podia fazer muitas coisas. Ele era uma técnica, uma ferramenta muito completa, assim. E eu me fixei nele, assim, fiquei nele. E aí trabalhei com muitas pessoas, fui descobrindo muitas coisas, né, sobre mim, sobre essa coisa das crenças limitantes. Fui aprendendo muito sobre a própria ferramenta, né? Sim. E tem sido, né? Porque a gente não para, o autoconhecimento é um processo que não termina, né? Vou encostar a porta aqui, gente. Me dê licença. Ah, Então, eu segui ah, com esse, com esse trabalho até hoje, né? São 7 anos aí que eu estou atuando como terapeuta de Theta Healing. É uma técnica, o Theta Healing, de cura energética, né? Que acontece numa frequência de meditação, uma frequência Theta, que é uma onda, né?
é uma onda cerebral de baixa frequência, de muito baixa frequência, que está quase próxima à onda delta, que é a do sono profundo, né? Então, é uma onda em que é feita a hipnose. No entanto, o Theta Healing é uma técnica consciente, né? Você e o cliente estão ali falando, né, durante a sessão, como você sabe, né, Marina? Sim. Então, é uma técnica de cura que funciona assim. O cliente traz uma questão que ele queira trabalhar, que esteja angustiando, que esteja, né, atormentando ele de alguma forma. Nós vamos olhar, né, em torno dessa questão que ele traz, quais são as crenças limitantes que estão ali, envolvidas com aquela questão que ele nos traz, né? E a gente vai em busca da crença raiz, ou seja, é a crença mãe que vem puxando essas outras, né? E que está lá na raiz de tudo isso. E aí, ao reconhecer essa crença e transmutá-la ou reprogramá-la em uma crença mais positiva, a ideia é que a gente consiga, a partir daí, destravar essa questão que o cliente vem trazendo. Então, a gente dá um passo definitivo, ou se não grande, para conseguir trazer a solução para essa questão dentro dele. Veja que é um trabalho interno, né? E é disso que se trata, porque tudo que está dentro está fora, né? A lei hermética da correspondência, né, Marina? Com certeza. Lá no Caibalion. Então, tudo que a gente traz lá dentro corresponde ao que você vê fora de si. De fato, a realidade é criada com base naquilo que você acredita, nas suas crenças. Né? Com certeza. E é por isso... Você quer falar, Marina? Não, eu ia falar assim, o tanto que é importante as pessoas terem esse conhecimento, né? Porque é um tal da gente terceirizar culpas, né? De coisas que acontecem. Ah, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo. Gente, você de alguma forma contribuiu para isso, porque você atraiu, né? Então, eu acho que assim, se a gente tivesse pelo menos essa consciência do quanto somos responsáveis por tudo que nos acontece, sejam coisas boas ou ruins, né? Eu acho que a humanidade andaria mais rapidamente, porque a gente está muito devagarzinho, né? Sempre olhando para o outro, Marina. E está tudo aqui dentro, né? É o que eu sempre falo, tudo dentro. Isso que você falou é a pura verdade. Tudo que está dentro está fora, está chegando coisa, não está agradando? Olha aí dentro, tem alguma coisa aí que está atraindo essas situações, né? Exatamente, irmã. E a gente, só para finalizar aqui, nós somos abundantes, né, Lígia? Então, se a gente está passando por alguma dificuldade, a coisa está travada, não está fluindo, é porque não está legal. Você pode olhar que tem alguma coisa. E geralmente são essas crenças, né? Porque a gente nasce limpinho e a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, o Theta Healing, como é que fala? A gente desprograma, né? É assim que fala. E isso, reprograma. A gente primeiro detecta faz download, e depois reprograma. Né? Faz download das crenças. A gente chama de download, né? Que é uma reprogramação mental, né? Sobre essas questões aí que a gente traz, né? Então, essas crenças são trazidas à luz para então a gente trabalhar sobre elas, né? E justamente esse sentimento de vítima era o que eu sentia antes de trabalhar com o Theta, de conhecer o Theta. Eu me sentia muito vítima, né? Mas aí a pessoa vai dizer, mas como? Tem situações que, de fato, eu sou vítima. Sim. A gente não está dizendo aqui que você não sofreu um trauma, que você não sofreu uma dor, e que isso está errado, que a pessoa que te abusou, ela agiu mal com você, certo? O que a gente está dizendo é que alguma coisa no nosso sistema de crenças atrai algumas situações de abuso em nossa vida. Entende? Elas podem estar em nível genético, elas podem estar em nível histórico. Isso quer dizer que isso pode estar em outras vidas, tá? Inclusive, tá? Num tempo ou outro, tá? Em vidas pregressas. Então, o Theta Healing, sim, entende que nós não vivemos apenas esse corpo, que nós já tivemos outras experiências, porque tem algumas coisas que não estão aqui, que você vai averiguar, elas não estão aqui. Com mamãe, papai, elas estão num tempo anterior. Né? Então, é por isso que muita gente faz terapias e tal, e não tem muita mudança, porque às vezes ela precisa detectar algo que é anterior a esse estado atual de coisas em sua vida, a esse corpo físico, entende? Esse é um assunto bem profundo, né, que se a gente for tomar agora, vai nos levar a mais umas 2 lives dessa, tá? Pra gente conversar. Mas eu fico à disposição, se alguém quiser falar mais sobre isso comigo, a gente pode falar isso no particular, né? Sim, mas, ainda mais, né, Liz, que o pessoal também gosta de fazer uma sessão e achar que resolveu o problema. Ah, sim. As pessoas querem, em geral, uma pílula que resolva absolutamente todos os seus problemas e a gente não demande nenhum esforço, eu não gosto muito dessa palavra, mas nenhuma determinação em mudar algumas coisas em sua vida, deliberadamente. Você escolher melhor as coisas, né? A partir daí, de você reconhecer o que está por trás das suas escolhas. Porque se você não tem consciência, alguém governa por você, né? Quem dizia isso era Jung. Se você não tomar consciência, né, desse conteúdo que você jogou para baixo do tapete aí, né, esse conteúdo aí é que vai governar a sua vida, né? Então, e você vai chamar de destino, né? E você vai chamar de destino. É isso aí. Mas vamos lá, né? Continuando.
Se eu perguntar, Marina, você acredita que merece ser feliz, que você merece as melhores coisas da vida? Você vai dizer para mim, claro, eu mereço. Você vai refletir sobre o esforço que você faz na sua vida para cuidar de sua filha, para trabalhar, né, para tantas coisas que a gente faz, né, durante o dia. Você fala, nossa, eu super mereço ser feliz, sou uma pessoa honesta, né, e tudo mais. Mas quando você vai perguntar para o subconsciente, a resposta muitas vezes surpreende, né? Aí vem um não bem grande ali, gritando. Seu corpo grita não, né? Então você vai muitas vezes perceber com o uso do pêndulo, né? Que a gente com a cinesiologia, né? O teste de cinesiologia, que no fundo a pessoa tem uma crença ali: eu mereço ser feliz? Não. E aí, né? E aí ela segue atraindo mais do mesmo. Enquanto ela não modifica essa crença, que pode ter sido instalada aí desde criança. Por exemplo, eu tinha uma cliente cuja mãe lhe dizia desde pequena para ela que ela era ruim. Ela dizia assim, sabe, no calor da hora das discussões, assim, falava, você é ruim, fulano, você é brava, né? E desde pequena ela ouviu isso aí, você é ruim, você é brava. E a mãe, a família da mãe era uma família religiosa. E para as pessoas ruins, o que sobra? Entendi. Olha só, hein? Não é? As pessoas ruins ficam com o quê? Né? Então ela Nada, não se não achava merece nada, né? merecedora, Marina. Pois é. Ela não se achava merecedora das coisas boas da vida. Então, assim, as coisas estavam prestes a acontecer na vida dela, ela se sabotava. Ela perdia a data de inscrição do edital, Olha sabe? só. Esse tipo de coisa. Sim, Né? sim. Então você se sabota. É isso que acaba acontecendo, entende? Não é que você não quer ser feliz. Você faz tudo certinho, você estudou, chega no dia, você tem uma dor de barriga, por exemplo. Esse mal-estar pode ser naturalmente cocriado, né, pelo seu corpo, É. Até terceiros também. porque o É, seu corpo deu um não ali, bem grande, o seu corpo obedeceu, entendeu? é porque, assim, né, Isso eu sempre responde. gosto de falar, nós somos 95% inconsciência e 5% consciência. O seu 5% quer, merece, quer uma vida melhor, quer descobrir a causa disso e tudo, então você vai lá. Só que tem os 95% que tá aí. Eu tive uma cliente uma vez, ela começou 2 vezes, ela iniciou um tratamento comigo, ela iniciava, menina, mas acontecia tanta coisa na vida dela, e nem era com ela mesmo, não. Mas assim, a mãe adoecia, o filho aconteceu alguma coisa, não tinha quem ficasse com o filho. Aí eu expliquei isso para ela, eu falei, olha, isso é uma autossabotagem. Ela falou, mas não sou eu. Eu falei, mas é você que está traindo essa situação. E assim, tem gente que é difícil, às vezes, a gente explicar isso, né? A pessoa entender. Mas acontece muito mais do que a gente pode imaginar. Aí, tá, aí ela abandonou, eu falei, ó, então tá, também não vou ficar insistindo, né? Aí passou um tempo, uns 6 meses, ela continuou, porque aí o problema vai só aumentando, né, Liz? Se você não olha pra ele, ele vai virando um monstro ali debaixo do tapete, aquela poeirinha que você jogou, né? Aí ela falou, ai, não tô aguentando, não sei o quê. Eu falei, vamos tentar de novo? Então, vamos, menina, a mesma coisa. Só que aí ela já veio sabendo da questão. Então, ela foi mais incisiva, e aí a coisa, no início, deu uma truncada, mas depois foi. Mas você percebe, né? É impressionante como que as coisas acontecem, parece que para te travar mesmo. E é tudo o seu inconsciente, é o medo, né? Então você atrai mais do mesmo, daquilo que o seu subconsciente acredita, né? Então nas relações, por exemplo, né? Você tá lá namorando, terminou. Aí você jura que nunca mais vai se relacionar de novo com uma pessoa tóxica como aquela, e você nunca mais vai reproduzir uma relação como aquela, você faz terapia, você se cuida, em 6 meses, Tá lá. eis, eis que um novo relacionamento, uma nova cara, mas tudo de novo se repete, como um padrão, né? Até que você olhe para aquela sombra, que você olhe para aquilo ali. Né? Então a vida vai se repetindo até que você seja forçado a olhar para dentro, mas olhar com profundidade para essas questões, né, que são que não são conscientes ainda, mas que quando forem, isso vai destravar a sua vida, isso vai mudar esse padrão definitivamente, como a gente já viu acontecer muito. Eu tenho muitas clientes que falavam que tinha o dedo podre, que não Uhum. conseguia se relacionar com um relacionamento saudável, ter um relacionamento saudável, atraía pessoas abusivas, e a partir da terapia e a partir de uma consciência do que ela queria e sabia que merecia para sua vida, tudo mudou, né? E hoje ela se casou com uma pessoa que tinha tudo o que ela colocou na lista de manifestação dela. Então, né? Olha que legal. As coisas Mas realmente precisou mudam. trabalhar antes, né? Porque senão não adianta. Não adianta. Não adianta, né? Se ficar ali, vai ter mais do mesmo, né? Com E o certeza. Eu universo falo sempre que. vai me dar E, mais do que eu acredito. e assim, às vezes a gente fica um pouco irritada, né? Eu falo por mim, né? Mas a gente não pode, né? O que está vindo ali, em vez de você querer brigar com o universo, o que está chegando, usa isso como
um recado, né? Olha aí, olha o que está chegando para você. Então, olha o que você precisa ainda de olhar, porque é isso, né? As Sim, situações, elas vão chegando para a gente para poder pontuar o que a gente precisa de olhar. Voltando àquilo exato. que Como você uma disse, tudo que está oportunidade. dentro está Isso. fora. Então, Exato. Os relacionamentos são espelhos, né? Eles mostram pra gente quem a gente é, onde a gente está, em que momento nós estamos da nossa evolução, do nosso entendimento sobre a vida, sobre nós mesmos, né? Sobre o amor que a gente dá pra gente mesmo, entende? eu falo É, muito isso mesmo, do auto-amor, né? A importância da gente se amar para a gente poder atrair relações saudáveis em todos os aspectos, né? Porque se você não se respeita, como é que você vai querer isso do outro? E, exato. e E o muitas vezes é relacionamento isso que acontece. Você vai procurar no outro o que você não dá. não tem, não dá pra si mesmo, né? Pois é. E os relacionamentos sempre vão mostrar mais sobre você mesmo, né? Os relacionamentos servem, o fim último das relações é apresentar você para você mesmo. É o aprendizado, né? Não é alimentar o ego, não é nada disso que a gente pensa, né? Na verdade, o fim último das relações é o autoconhecimento. Então, quando eu entendo isso, as coisas mudam, né? À minha volta, de fato. Com certeza. Então, Marina, a gente percebe que a gente traz mesmo ali alguns grilhões. A gente se esforça, fala, nossa, eu me esforço, eu faço tanto, né, para melhorar, para chegar onde eu quero, nos meus objetivos, né? Mas as crenças limitantes funcionam como grilhões que nos seguram e não nos deixam avançar, não nos deixam voar, né? Elas nos mantêm ali encolhidos, né? E quem escolheria deliberadamente estar aprisionado? Né? Nenhum de nós gostaria de estar vivendo esse estado de coisas. A nossa condição atual, ela não fala verdadeiramente sobre nós, sobre nossas capacidades, sobre nosso potencial. Ela fala das prisões que eu mantenho aí, dentro de mim, né? Ou que Sim. a minha mente mantém aí. Há uma resistência interna muito grande trabalhando contra mim, trabalhando contra o meu progresso, a minha abundância, a minha prosperidade. Quem colocou ela aí? Né? Em algum momento eu Contra absorvi aspas. algumas crenças. Desculpa, Marina, Não, pode você está falar? falando assim, trabalha contra mim. Também assim, contra aspas, porque na verdade o seu cérebro ele quer te proteger de algo que Exato. você já experimentou lá atrás, é Isso, aquele trauma que você fala, não, eu já superei, exatamente. mas ele está lá. E Uhum. aí, você quer avançar, ele não deixa, porque ele vai falar, você vai machucar. Né? Ou então, eu quero sair dessa situação que eu estou, eu quero para algo novo, eu não conheço, eu Exatamente sou isso, isso. desconhecido. Né? Essa Então, assim, referência vem justamente daí, desses traumas que a gente viveu, né? E a nossa mente quer nos proteger, de fato, ela não é nossa inimiga, mas ela fala de nós, acaba tendo. acaba Não é mais, sendo, não é né? verdade. Né? Acaba sendo porque ela acaba nos tirando a liberdade de sentir, que é o que a gente precisa, né? Estar livres para sentir e viver no agora. A gente está sempre preso ao passado ou ansiosos com relação ao futuro, mas a gente não está aqui. O que a gente tem que aprender, todo o exercício que a gente precisa fazer, é estar presente no nosso corpo. Como é que eu sei que eu estou aqui agora? Porque eu estou no corpo. Como é que vocês que estão aqui com a gente agora, como é que vocês estão? Como é que está o seu pescoço? Como é que estão os seus ombros? Você está no seu corpo agora? Você consegue sentir a roupa em contato com o corpo? Você consegue sentir como que está o grau de tensão aí na região do ventre, nos pés? Convido vocês a relaxar. Solta os seus pés deliberadamente, solta a musculatura das pernas, relaxa os quadris, relaxa a coluna, vértebra por vértebra, vai soltando. Solta os ombros, relaxa os braços e mãos, relaxa o pescoço, relaxa os maxilares, a mandíbula, relaxa a língua dentro da boca, relaxa os olhos, as pálpebras, sente tudo bem pesado, relaxa a testa. Dizem que a testa é o último lugar que a gente consegue relaxar, mas que se a gente relaxa bem a testa, a gente consegue um relaxamento maior de todo o nosso corpo. E agora a gente vai respirar profundamente algumas vezes. Vamos fazer isso agora? No meio da live? Vamos lá. Respira profundo. Solta devagar e vai soltando ainda mais o seu corpo. E agora a gente vai deixar sair toda a preocupação, todo medo, raiva, tensão, angústia, preocupação. Deixa tudo isso sair pela sola dos seus pés, rumo ao centro da Terra, onde tudo isso é transmutado em um cristal, vamos imaginar, fazer essa visualização, e devolvido para dentro do seu corpo em forma de amor incondicional, de paz, de harmonia, saúde, bem-estar, gratidão, leveza. Vamos imaginar todas as células do seu corpo se nutrindo dessa energia, todo o seu corpo se iluminando. E agora nós vamos soltar os pensamentos.
Deixa os pensamentos irem como nuvens no céu, evitando continuá-los. Solta o pensamento. Agora a gente vai imaginar que o nosso corpo, todo relaxado como está nesse momento, vai como que se dissolvendo nesse espaço imediato, se misturando a ele. Então, se você está no quarto, imagine que seu corpo como que se mistura a esse espaço imediato no qual você esteja. Solta, não queira nada. Respira profundo. Solta o ar pela boca. E assim o seu corpo é reintegrado. E quando vocês sentirem, podem abrir os olhos devagar. Se eu estivesse assistindo deitada. Já tinha apagado, já. Gente, E aí, gente? Mudou alguma coisa? O que vocês com acham? Como é que certeza. está o corpo agora? Como é que estava antes? Como é que está agora? Escreve aí, pessoal, o que vocês estão sentindo? Eu acho que todo mundo dormiu. Ai, meu Deus. Pressupondo que vocês fizeram, gente. Conta aí como é que foi. Se você não conseguiu soltar os pensamentos, saibam que a meditação é meio desafiadora no começo, para quem nunca fez, né? Então não se sintam frustrados, é uma conquista, é um exercício como tudo, Meu né? Na Deus. vida. A gente pode conseguir sempre uma performance melhor a cada vez que a gente faz, e é algo que a gente pode, né, fazer todos os dias, é uma ferramenta incrível para a gente elevar a nossa vibração, para a gente conseguir sair do mental, né, desse excesso mental, desse flow de excesso de pensamento que nos invade a todo momento, né? Então quando vocês estiverem ansiosos, para um minutinho onde quer que vocês estejam, né, no trabalho, em casa, só um minutinho basta, ó, a gente não demorou mais do que 2 minutos aqui, e a gente fez uma meditação muito significativa, muito profunda, bacana, e que já melhora, né, a nosso estado como um todo, né, corporal, mental, e, Com e essa, certeza. e essa técnica, ela é elevada no Theta Healing, né? A gente vai até além disso aí, a gente faz ativação e alinhamento dos chakras antes de se começar e ao se terminar uma sessão, né? No Theta Healing, a gente trabalha os 3 R's, que a Vaiana Steibel, que é uma norte-americana que sistematizou essa técnica, né? Que nos ajuda a entrar nesse estado de vibração, ela fala dos 3 R's que são a raiva, né? Também associada ao rancor, ao ressentimento, né? Então, o ressentimento, ele tem essas outras faces aí, que nos coloca no lugar de vítima, certo? Tá? Sim. O ressentimento, ele nos põe no lugar de vítima. A rejeição, que também nos mantém aí nesse lugar de vítima, que pode ter se instalado lá na sua primeira infância, até mesmo no ventre, né, da mãe ainda, na gestação. E o remorso, que é a culpa, né? A culpa e o sentimento de vítima são sentimentos paralisantes, né? Eles paralisam a nossa Ajuda em vida. nada, A né? gente não consegue, a gente não consegue assaltos maiores enquanto a gente mantém esses sentimentos aí, esse estado de coisas aí. E para que a gente consiga sair desse estado, a gente precisa entender o que levou a esse estado de coisas. Qual é, né, a dor que levou a esse ressentimento, né? Onde começou, né? Para a gente conseguir, quais são as crenças que vieram junto com elas, e para a gente conseguir, localizando, transmutar essas crenças, né? Trazer à luz é um primeiro passo, né?
A gente sabe que só de você trazer para o consciente uma dor, né, ela já está em processo de agonia. Ela já vai, ela vai sendo descriada ao seu tempo. Tem pessoas que conseguem rapidamente uma cura, uma transmutação desse estado de coisas. Tem gente que demanda mais tempo, né? Por quê? Porque tem muitas crenças que subjazem a essas, né? Tem crenças de merecimento, tem crenças, como a gente sabe, de fidelidade, né, sistêmica, e se a gente soltasse, é como se você deixasse de pertencer. E o que a gente quer, no fundo, sempre, né, é se sentir amados e se sentir pertencentes. A gente quer saber pertencente ao meio no qual a gente vive, do qual a gente veio, né, nossa família. A gente quer se sentir ali pertencente. Se isso não acontece, a gente quer reaver esse sentimento em nós, né, de alguma forma, para a gente conseguir estar no mundo em plena potência, né, em plena capacidade psíquica, espiritual, física, né. O problema, né, Lígia, é quando a gente vai buscar esse amor lá fora, que é o que a maioria das pessoas fazem. Ele começa aqui dentro. Né? Tudo começa, né? É sempre, eu falo, né? Só existe uma saída e ela é para dentro. Então, tudo começa aqui dentro. Não adianta você querer, porque o tempo todo, né? A gente está em busca de validação, de aceitação, mas e você, como é que é? Né? Você quer ser validado pelos outros, você quer ser reconhecido, você quer ser amado. E como que é a sua relação com você? Porque a mais importante de todas é a sua com você mesmo. É ela que vai definir todas as outras, né? Exato, exatamente. Então, assim, eu sempre falo desse trabalho de voltar para si, porque tudo começa aqui, não adianta nada. É perder tempo, buscar lá fora o que você vai encontrar aqui dentro primeiro, né? Exato. E se a gente não está no controle, vamos entender essa ideia de controle, tá? Não é querer controlar tudo, mas não deixar justamente a mente nos seus automatismos, porque a nossa mente é um cavalo selvagem. Se você deixar ela solta, ela vai te levar para lugares que você não quer ir, de repente. Né? Então a gente precisa, já que somos capazes disso, de pensar o pensamento, usar esse nosso poder, né? Esse nosso superpoder, de olhar para dentro, né? E entender. Porque se eu não governo, quem governa por mim? O medo. A gente está sempre com medo. Né? E tá com medo o tempo todo vai fazer com que o nosso sistema imunológico não consiga fazer o seu trabalho, né? De maneira suficiente. Né? Eles esgotam o nosso sistema. E é dessa forma que as nossas emoções, elas esgotam o nosso corpo, se a gente deixa a nossa mente trabalhar sozinha. Né? É importante a gente expressar nossa raiva, claro, não descontar ele em ninguém. Os nossos sentimentos, né? As nossas emoções, elas não são inimigas, né? Elas são parte do que a gente é. Né? O que a gente não pode é deixar isso se descompensar dentro da gente. Né? É importante a gente entender o que me causa essa irritação o tempo todo. Por que eu estou com tanto medo? De onde vem isso? Questionar, né? Por quê? De onde vem? Quando começa? Quando isso começa em mim? Né? Quando eu começo a agir desse medo, quais são os gatilhos, né, Lígia? Exato. E se você não consegue fazer isso, e a maioria de nós não consegue, nós mesmos, terapeutas, a gente conta uns com os outros, né, Marina? Porque às vezes é muito desafiador você sozinho fazer esse movimento. É importante você buscar um terapeuta que você confie para te ajudar a olhar para dentro e interpretar esses sinais todos aí, reconhecer, né, esses sinais de que algo não está bem ali e que precisa ser olhado, né? Então, a gente estava falando da sombra, né? A sombra é a soma das qualidades desagradáveis que nós queremos esconder de nós mesmos, essa definição do próprio Jung, né? Então, esses sentimentos desagradáveis, tanto desagradáveis com relação a nós mesmos, de nós para com a gente mesmo, né? A maneira como a gente aprendeu a se olhar. Por que aprendeu? Porque a gente aprende desde criança a se ver com os olhos alheios, né? Esse olhar que a gente tem sobre a gente mesmo é muito importante que a gente entenda que ele é cultural e ele também é familiar. Né? Ele vem de como sua mãe te olhou, seu pai te olhou, as pessoas da sua casa te diziam coisas sobre você, né? Qualidades que você assumiu como suas, né? Os post-its, né? Ótimo. A gente vai recebendo vários isso, e aí a gente... Esses estigmas, isso, uns post-its, ótimo, muito boa essa ideia do post-it. A gente recebe essas taxações aí desde pequeno e a gente vai acumulando esses estigmas como se fossem mesmo a gente, como se eles realmente falassem sobre a gente, antes da gente poder se avaliar. E quem pode avaliar as suas qualidades e as suas dificuldades, né, as suas fraquezas, os seus anseios, é você mesmo. Quem que mora nesse corpo, né? Então, a gente se reintegrar a esse nosso poder, né? Que a gente não deve otorgar a outra pessoa, exceto sob pagamento, né? E essa pessoa é o terapeuta, né? Em quem a gente confia e que pode nos ajudar nessa circunstância. Então, a gente entender
que se a gente não olhar para essa sombra, é ela que vai nos governar, né? É. Ela é que vai ditar as diferentes situações que você vai encontrar aí pela sua vida. E outra coisa também que é muito importante a gente falar, né, Lígia, é que assim, toda vez que alguém disser algo para você e isso te incomodar, é porque ressoou lá dentro, por exemplo, a pessoa fala, vou dar um exemplo qualquer, você é desonesto. Nossa, fulano me chamou de desonesto, eu não sou desonesto. Mas se você ficou incomodado, é porque lá no fundo você também acredita nisso. Eu acho que é você ter uma reação exagerada, né, Marina? Do tipo, se você me chamar de desonesta, eu vou ficar ofendida. Mas se eu, por exemplo, quebrar tudo no meu quarto ou deixar de falar com você pro resto da vida, essa é uma reação exagerada. Isso fala de uma sombra, certamente. Porque assim, gente, é uma opinião da pessoa, isso não me define, ela acha isso. Paciência, é a visão dela. Agora, quando você começa demais, nossa, fica remoendo aquilo ali, né? Até adoece, dá azia, dá tudo, começa até a pegar fogo, que de tanta raiva, é porque lá no fundo você também se acha. Eu estou dando um exemplo de desonesto, mas é qualquer adjetivo que te derem e que você não gostar, olha direito. Porque lá no fundo você deve estar. E aí vem a questão do espelho, né? A pessoa ela vem ali para quê? Para te mostrar isso, vai trabalhar isso em você. Ah, você é muito inseguro. Como assim eu sou inseguro? Eu sou totalmente seguro, eu tenho autoconfiança. Não tem. Não tem. A pessoa tá, né? Te machucou ali, isso que falou é porque tem que olhar para essa sombra. Se alguém te falar, você é inseguro e você não dormir à noite por causa disso, liga a cena aí, né, Marina? Exatamente. Liga o alerta, porque pode ser um sinal de que realmente tem alguma coisa aí para ser olhado de mais profundo, né? E que precisa, tá demandando que seja. Porque o que acontece? Se você não olha para a sombra, você acaba tendo reações emocionais, reações exageradas, como a gente falou aqui agora, né? E isso vira um caos, assim, né? No trabalho, você acaba falando de um jeito que você não gostaria para alguém, né? Então você fica atravessado por qualquer coisa, você fica, né, sempre reagindo, né? Sempre muito reativo. Então, se você está vivendo esse estado de coisas, de muita reatividade, você vê que tem muita raiva guardada, né? É importante você olhar para isso, porque senão você vai acabar magoando as pessoas que você gosta, as pessoas que moram, que vivem com você, sua família, né? Seus amigos, em algum momento, né? E isso vai ter um peso muito grande lá na frente. Então é importante você perceber tudo isso. E eu pergunto daí para você que está aqui nessa live com a gente, uma coisa para você ruminar aí durante a sua semana, né? Combinação boa. Pois é. Quais são as sombras que você vem carregando aí desde a sua infância, né? Se você tiver um caderno em que você gosta de escrever, eu acho muito legal, acho muito terapêutico essa coisa de escrever, botar no papel, né? Quais são essas sombras que você vem carregando aí? Como você acha que ela foi parar aí dentro de você, né? É importante você parar e pensar do seu modo, né? O que pode ter sido, né? Começar a investigar, a questionar, né? A criança, ela não entende a atitude dos pais, né? A atitude dos pais, às vezes, refletida, né? Que fala da limitação deles, porque todos nós temos, né, nossas limitações. A nossa geração, ela tem a chance de fazer terapia, de olhar para isso, de refletir. Tem muitos bons artigos sobre isso, palestras, podcasts aos montes sobre, né, sobre autoconhecimento. Nossos pais não tiveram essa sorte, né, e eles agiram com a consciência que tinham, né, quando nos criaram, desde nossa infância, e tá tudo bem, né? Eles fizeram o seu possível dentro daquilo que lhes cabia, que eles podiam fazer, né? A educação não refletida, né? Ela vai ser reproduzida ali na frente. Certamente, se você não reflete aquilo que você recebeu dos seus pais, você vai reproduzir com seus filhos. Então, é muito importante você observar. Até refletindo, né, Lívia? É difícil, às vezes. Eu me pego muitas vezes aqui dentro de casa como se eu fosse a minha mãe, e aí sério, eu falo, ai. Quem nunca? Sabe? Mas aí eu falo assim, como é que eu vou dizer? A minha responsabilidade é muito maior do que a da minha mãe, do que a minha mãe tinha, porque é o que você está falando, ela não tinha o conhecimento, hoje eu tenho. Exato. Eu não posso repetir muitas coisas que ela fazia, entendeu? Hoje eu entendo. Eu até coloquei lá no Dia das Mães um post, falando assim, gente, depois que eu me tornei mãe, eu entendi várias atitudes dela comigo. E isso é até importante, até mesmo pra gente poder perdoar, porque às vezes a gente fica assim, nossa, por que fez aquilo? Por que, né, comigo, isso, aquilo? Hoje eu entendo, né? Uma mulher extremamente sobrecarregada, meu pai ficava fora o tempo todo, ela que tinha que tomar conta de tudo. A história se repete, mais ou menos. Mas no que está no meu controle, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que fazer. E tem hora que eu não consigo. Claro, a gente falha muitas vezes, mas o fato de estar disposto, né, Marina? Eu acho que o fato da gente se dispor a sermos melhores, para que nossos filhos e filhas possam viver uma vida um pouco mais tranquila e mais leve, sem tanto peso que a gente carregou, né? Faz, então,
né? Imagina quanta coisa eles não carregaram, né? Das E nem nossas avós. entendia, né, o que estava acontecendo ali. Hoje, mais ou Entendi. menos, a gente tem uma noção, né? É aquilo que você falou, é meio caminho andado. Só de você trazer para a consciência já é um passo para a cura, né? Porque Uhum. tem muitas pessoas aí que estão totalmente na inconsciência, nem sabem, acham que é normal. Ah, isso é normal. Nossa, como que eu E a gente ouvi não. falar assim, ah, eu apanhei e não morri? Não morreu, mas tá lotado de trauma aí, entendeu? Exato. Não é verdade? Então, assim, acha que é normal e continua. Nesse ponto aí eu evoluí, eu não bato, mas eu apanhei, tá? E eu não era levada. Mas eu apanhei muito, 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 mas não É, bato. muito Então, mesmo. Aham. mas tem outras coisas que eu preciso melhorar. Nossa Senhora. Pois é. Ah, Aí eu falo assim, Deus foi tão generoso comigo que ele me mandou, mandou uma cópia minha, fora de mim, para eu ver o que eu preciso. Gente, tem hora um que eu olho e falo, espelhozinho, cara, sou eu. um espelhozinho de bolsa. Gente, mas é impressionante. Não Ou é desafiador, tá? Mas é? é gostoso, sabe? Mas é desafiador. Não tem É, outra palavra, né? com certeza, com certeza. Bom, a gente se conhecer, como a gente falou aqui, é uma tarefa que é indelegável, né? É sua, você tem que fazer esse exercício, é seu. Tem muitas coisas que a gente pode passar para outra pessoa, outorgar tarefas aí, né? Sim, Terceirizar. Essa tarefa do autoconhecimento, ela não dá para ser terceirizada, né, Marina? É uma coisa não. que a gente precisa fazer. É a nossa tarefa aqui nesse plano, nessa vida, e que não pode ser ignorada. Ou, não sem o custo de muitas aflições, né? Como a gente está dizendo aqui. Né? Tudo que te irrita te revela de alguma forma, né? Então, se a gente não olha para dentro, a gente acaba o tempo todo fazendo projeções dessas sombras nas outras pessoas, né? E você enxerga no outro aquilo que você tem, sempre, né? O Jung dizia. Então, isso é muito bom. Aqui, ó, a Lucimar tá falando aqui, eu apanhei pra caramba. Nossa, eu também, gente. Eu apanhava, tá? E eu era tão boazinha. Bom, eu acho, né? Gente, mas como que eu apanhava? Jesus. Eu acho que todo mundo, né, da nossa idade aqui, eu acho que essa geração depois, os nossos filhos já não vão falar isso mais, né? Pois Será é. que ainda, o povo ainda bate? Será, gente? Eu acredito que ainda, né? Porque tem muitos comportamentos que ainda não estão vencidos dentro de nós, assim. A Então, Laila tá ainda, rindo. A Laila tá rindo. havaianas ainda educando por aí. É. Nós temos 2 minutos, é isso? É, É, 2 minutos. bom, vamos finalizar isso. Passou rápido, né? Passou muito rápido. O que eu posso dizer para vocês? Pois é, eu Ah, quero que você deixe uma frase. Eu sempre peço, na hora de finalizar a live, para você deixar uma reflexão, uma frase, para as pessoas refletirem em torno uhum. dela. Ah, eu queria que as pessoas pensassem no seu medo, maior medo, assim. O que te impede de prosperar, de manifestar as coisas que você queira na sua vida? Qual é o medo por detrás disso? Né? Eu queria que vocês pensassem nisso, né? Vou deixar vocês não com uma afirmação, tá? Mas com algumas perguntas que eu acho que talvez surta um efeito ainda maior, assim. Vou Ah, pôr aqui uma qual é o pergunta medo? aqui, quer ver? Vou Qual é o pôr no medo chat. por detrás disso? É o medo da responsabilidade que vem com essas coisas? Eu quero que vocês olhem para isso, tá? A gente às vezes tem medo de conquistar coisas por conta da responsabilidade que vem com essa mudança nas nossas vidas. Então, eu queria que vocês localizassem o medo de perder pessoas, se eu me tornar uma pessoa importante, se eu conseguir essa vaga de emprego, eu vou perder pessoas que eu amo. Qual é o medo que está por trás de eu alcançar esses meus sonhos, esses meus projetos? Eu até É, escrevi ali, ó. Quem você seria se não fosse o seu medo? Se você não tivesse medo, quem você seria? Onde você chegaria? Porque o seu medo, ele não é real. É uma história que o seu cérebro conta para você, para te segurar, para te proteger, né? Essa historinha que ele já começou a contar lá atrás, que lá atrás te protegeu, mas que hoje não faz o menor sentido e você continua usando a mesma narrativa, né? Então, assim, eu acredito, Marina, por todos os atendimentos que eu fiz, né, a minha autoanálise também, o que mais trava as pessoas é o medo. É um medo lá no fundo. Você pode saber. Ah, meu problema é financeiro. Medo. Pode saber que tem algum medo. Alguma crença relacionada àquilo ali, entendeu? Ou se eu ganhar dinheiro, eles vão me explorar, ou se eu ganhar dinheiro, as pessoas vão se afastar de mim, ou só vem por interesse. Tem uma crença. Até o sucesso, o medo do sucesso. Por quê? Porque você tem que sustentar aquilo ali. Porque você mudar não é o problema maior. O problema é você sustentar a mudança. Tanto que exato. muitas pessoas, elas dão um passo, depois elas voltam, né? Uhum. Então, e é o medo de não dar conta,
né? Eu acho que esse medo de não dar conta aí é uma sombra que fica aí, né? E por que Falhando. você tem que dar conta? E se não Uhum. der, qual o problema? Né? Eu fiz uma live, deve ter um mês mais ou menos, O que falando pode sobre acontecer de medo. pior? Essa é Hã? outra pergunta. Essa é outra pergunta interessante da gente fazer. O que pode acontecer de pior se eu enfrento esse medo aí, né? Exatamente. A Porque gente a fica. gente foi treinada, né, para ter o medo, para quê? Para nos proteger. Só que Uhum. hoje a gente tem um medo que não nos protege, muito pelo contrário, ele só atrasa a nossa vida, entendeu? É. É o medo, é. É isso mesmo. Então pensa, gente, fica aí essa reflexão. Quem você seria se não fosse o seu medo? Você vai ver que vai surgir aí uma pessoa brilhante. Legal. É, ué. Não é? Com certeza. Gente, Obrigada, gente. deixa eu Obrigada. ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta. O pessoal tá caladinho, ninguém quer fazer pergunta ou fazer algum comentário. Enquanto isso, eu quero te agradecer, Lígia, mais uma vez, pela sua disposição, por você estar aqui. A Lígia, gente, nossa, ela faz uma sessão incrível, né? Obrigada. É, é só fazendo para você saber, né? Maravilhosa. E, olha lá, ó, a Michelle. A Michelle também é uma querida. No Axis, o medo faz parte dos implantes distratores. Isso mesmo, servem para nos distrair da real causa da situação. É isso aí. Uhum. É, enfim. Ai, se a gente for falar de medo, nossa senhora, é pano para manga. Eu Uma tenho aqui, live. tá salvo aqui no meu perfil, quem tiver interesse, só falando sobre o medo. Gente, o medo, nossa senhora, é terrível. Mas A é gente isso. tem vários sabotadores, mas o medo está na raiz de todos eles, né? E até existe aquele ditado, né? Ah, tá com medo, vai com medo mesmo. Não, não é bem assim, né? Tá com medo, vai com medo. Não, mas analisa, né? O que pode acontecer se eu não der conta? Se der errado isso que eu tô querendo, o que vai me acontecer de ruim? Analisar situações. Você vai perder sua vida? Não, não vai, então vai embora, gente. Você recomeça. Uhum. Né, não? É Você isso não aí. pode perder a sua vida. Você não perdendo a vida, você recomeça. Quantas pessoas a gente vê aí, né? Nessas enchentes que acontecem, terremotos, perde tudo. A pessoa perde tudo. Ela só fica, aliás, ela perde quase tudo, porque ela fica com o principal, que é a vida. E ela recomeça. E são pessoas resilientes, né? Ficam até mais fortes, porque eu falo que a dor, ela te forja, né? Você fica mais forte. Então, eu, por exemplo, e eu acredito que todo mundo que está aqui, né? Hoje não é qualquer coisa que abala a gente. Lá atrás, qualquer coisinha a gente, né? Estubiava. Hoje não, porque você vai passando por situações, você vai aprendendo, né? Ela escreveu aqui, ó, analisar a história que você conta de si mesma e da sua vida, das pessoas. Tudo são pontos de vista. Basta alterarmos a maneira de olhar. É, são as historinhas, né? Aquelas historinhas que a gente conta para justificar a nossa inércia por causa do medo, né? É isso. Ô, É isso gente, aí. então tá. Foi ótimo, maravilhoso. Adorei. Quem Também. quiser uma sessão com a Lígia, é só entrar em contato. Eu vou marcar ela aqui, mas qualquer coisa também, porque eu não sei se, né, se você vai repostar, aí me manda, me pede aqui que eu passo o contato dela. O negócio, gente, é olhar para dentro. Se você não dá conta de fazer isso sozinho, busque ajuda, porque você não pode, né, ficar paradinho aí, né? Exatamente. Obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo Adorei. que esteve aqui com a gente. Boa Muito noite, obrigada, gente. gente. Obrigada. Beijão. E segunda-feira, 7h30 da manhã, tem o nosso Café com Consciência, e o tema é justamente esse, né? Por que você faz, e a sua vida não sai do lugar, né? Então, a gente vai falar sobre os sabotadores, enfim, é mais ou menos isso daí, porque eu percebo que muita gente tem essa sensação, né? Ela faz coisas, mas ela não sai do lugar, parece que tá rodando em círculos, e às vezes tá mesmo, né? Gastando energia com o que não precisa, em vez de focar, então a gente vai falar disso. Então, quem puder estar presente, vai ser um prazer. Beijão, boa noite, Boa fica com noite. Deus. Tchau, tchau. Você também. Todos.